Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que é discriminado até quando entra na universidade. Quem está falando aqui é o Ciso Canete. Estou aqui acompanhado no estúdio Áudio Rebel em Botafogo pelo jornalista Caio Belandi. Bom momento aos ouvintes, aos panelistas, hoje novamente com um convidado, tema pertinente. Novembro aí um mês pra gente celebrar, não celebrar, né? Pra gente repensar aí a causa negra e de todos esses aspectos raciais. Convidado bem interessante para abordar aí uma questão. E eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas pelo último programa, né? O nosso programa acabou tendo alguns problemas técnicos, mas que conseguiu ser resolvido e hoje também vai fluir bem melhor. Então, era só isso mesmo. Pelo economista Daniel Soares. Boa noite, boa tarde, bom momento para todo mundo que está ouvindo. E temos também o retorno do jornalista Fagner Torres. Bom momento a todos. Agradecer a presença do convidado. Finalmente a gente está conseguindo falar sobre a causa negra, especificamente sobre a causa negra no programa de novembro. É uma coisa que a gente vem tentando fazer desde o primeiro programa, desde do programa da primeira semana, mas não rolou por questão de agenda, com convidados e tal, mas antes tarde, né, do que nunca, estamos aqui com um convidado. Queria agradecer a presença de todos os meus amigos panelistas também. E antes de passar a palavra para o Alcísio de volta para chamar o tema, mandar um abraço para eu infelizmente esqueci o nome do ouvinte que me corrigiu no Twitter. Muito bom. Em relação ao último programa que eu participei, quando eu falei da questão da legalização do direito do aborto. E, na verdade, ele falou para mim que não é a questão do aborto, né? É o direito da mulher decidir o que ela quer fazer. E aí, às vezes, a gente aqui na adrenalina do programa acaba falando alguma coisa errada, mas fica aí o registro, tá anotado a correção. E vamos lá que tem muito assunto pra gente tratar hoje. Como já salientaram, temos aqui hoje um convidado. Recebemos hoje o Dr. Reinaldo Guimarães, autor do livro Afrocidadanização, Ações Afirmativas e Trajetórias de Vida no Rio de Janeiro. A gente trouxe ele para falar justamente sobre a bem-sucedida política de cotas raciais que foi aplicada na PUC. Não é bem uma cota, é meio que uma bolsa social. Então, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Bom momento, né? Para todos. Eu agradeço o convite. Fico lisonjeado em estar aqui e tentar contribuir, né? Vou fazer o possível para contribuir com a discussão sobre ações afirmativas, sobre questões raciais e sobre o Novembro Azul, né? Sim. Não só Novembro Azul, o Novembro Negro. Azul, negro. Azul e negro. Essa questão do Novembro Azul foi muito explorada pelo zagueiro da Ponte Preta, inclusive, lá no último jogo do... Sem comentários sobre. Estamos aqui para discutir essa questão e vamos lá. Mas enfim, professor, vamos começar então por esse assunto. Como as cotas que foram implantadas a partir de 2004 em diversas universidades públicas do país realmente impactaram a vida do negro brasileiro em especial, assim, em geral, como é que a sociedade, como as comunidades negras foram afetadas por essas cotas? Bem, a questão das cotas, a implementação das cotas, ela trouxe, sob o meu ponto de vista, agora depois de 15 anos, né? 15 anos, né? Quase 13 anos. A lei de 13 2002, anos. Né? Não, a lei de 2001. A foi a primeira universidade pública a aplicar, fez um vestibular em 2003, que 2003. no final de 2000. A UERJ, que já era a universidade mais negra do Brasil, mesmo antes das cotas, Sim. né? O impacto foi muito positivo. Tem sido muito positivo, principalmente na questão da mobilidade social. Na ascensão social de alguns negros, a maioria da Baixada Fluminense, e São Gonçalo, Niterói, dentro daquilo que eu estudei e que venho estudando, eu senti e tenho a plena convicção de que todas essas ações afirmativas, eu não costumo falar muito de cotas especificamente, cota foi uma maneira de entrar na UERJ, no FGE,
mas eu gosto de falar de ações afirmativas. E também a palavra cota também é utilizada de maneira depreciativa, né? Muito depreciativa. Então eu prefiro chamar a atenção que cotas é apenas uma das formas através das quais se é implementado os programas ou as ações afirmativas. Então eu prefiro falar em ações afirmativas. A gente vai ter cotas, vai ter bolsas de estudo, como é o caso da PUC do Rio, como é o caso de outras universidades. Não especificamente de cotas, até para poder valorizar o sentido da ação, né? Não claro, depreciar até a ação porque em si. Sempre que se fala em cota, a primeira coisa que a gente pensa a gente não, mas a sociedade brasileira pensa na questão de um caminho mais fácil, uma ajudinha, privilégio. Mas enfim. Então conta pra gente como é que funciona esse sistema de ação afirmativa. Não sei na PUC, mas eu sei que na UERJ havia uma bolsa que era acompanhada do aluno, que eles perceberam que se não der ajuda financeira nenhuma, também não adianta, né? Só botar na faculdade e dar boa sorte, porque não tem um custo de fazer a faculdade. E como é que esse modelo... como é que esse modelo foi se aperfeiçoando ao longo dessa década aí do projeto? Olha, eu tenho uma experiência muito, muito grande relativo à questão da PUC. E meu livro, né, a Afrocidadanização, ele conta essa história dentro da PUC. Eu já vou falar da UERJ, porque será um outro sistema pós o sistema implementado na PUC. Claro. Então, quando eu escrevo a minha tese, que por sinal faz 10 anos, né, que a defendi, no dia 31 de maio de 2007, quando eu escrevi, eu quis sair um pouco, não para não discutir, mas para trazer uma questão mais ampla sobre como as ações afirmativas poderiam transformar efetivamente a vida daqueles indivíduos que eu entrevistei. Então quando eu escrevo, já foi no meio do olho do furacão das discussões sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade, e eu chamei a atenção para o fato de que já existia uma específica ação afirmativa que juntava três elementos muito, muito fundamentais nessa relação, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio, a Pastoral do Negro, de São João de Meriti, e o Movimento Pré-Vestibular para Negros e Carentes. PVNC. Foram 3 elementos importantes que deram um pontapé inicial para a transformação de vários negros pobres da Baixada Fluminense e outras cidades, rumo à melhoria das suas vidas. Então eu parto do princípio de que esta ação, ela que começa em 1993 na Igreja da Matriz em São João, né, com o primeiro curso com Frei Davi, com Alexandre Nascimento, com a primeira aulas, o primeiro curso, e daí um convênio com a PUC do Rio, e daí esse primeiro pontapé, e já em 94 a PUC já recebe um contingente de 70 alunos, se eu não me engano, vindos da Baixada Fluminense, que vão chegar na PUC e vão se espantar. Com outro mundo, né? Com outro mundo. Lá na PUC costumamos chamar todos que trabalham lá, que estudaram, de filhos da PUC. E eu chamo eu coloco aí como aqueles filhos bastardos, inesperados, que ocuparam um determinado espaço que naquele momento não era para eles. Eles eram a gravidez indesejada da PUC. Exato. A PUC recebeu esse filho indesejado e teve que segura até hoje. Está lá, não são nem mais indesejados, porque durante esse tempo inteiro a PUC já deu para misturar ali, né? Deu para absorver. Misturar não é a palavra, mas absorver talvez seja a palavra, né? Deu para acostumar, né, um pouco, né? Mas não acostumar um pouco. O ambiente da PUC ainda é muito... É um choque de realidade. Ainda assim... Os dois lados, né? Obviamente o que interessa a nós
é o lado dos estudantes da Baixada, mas assim, é um choque de realidade muito grande, né? Porque se você for pensar a PUC, né, pra quem não conhece... Tem negros? Eles não são meus servos? O que está acontecendo? Deve ser o pensamento de muitos dos alunos da PUC. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, a PUC é uma universidade muito conceituada, particular, né? É comum um curso custar 2, 3 mil reais. Tem PUC no Brasil todo, né? Não, nem sim, todo. Mas a PUC no Rio, ela ela especialmente no campus, é localizada na Gávea, que é um bairro nobre entre os bairros mais nobres. É, Não, classe e é, tipo assim, A, e a PUC tem tipo uma floresta dentro, tipo, é um lugar imenso. Um lugar lindo, né? Maravilhoso. Bonito, prédios bonitos, arquitetonicamente, um jardim. A PUC foi onde foi gravado o Tropa de Elite 1, né? Aquela cena mas tem aquela cena cena de dentro de sala de aula universidade não se dá pra passa ter- ali, não aqueles dá pra ter alunos são dimensão, alunos eu da acho. PUC. Mas aí, ô professor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, né, baseado nas histórias do seu livro. Acredito que deva ter tido os relatos, né, o seu objeto de estudo, né, as pessoas que foram entrevistadas no seu doutorado, acredito que devem ter contado assim, histórias muito sofridas dessa relação, né? Dessa relação da transformação do olhar, né? Você que não está acostumado a frequentar um determinado espaço que, entre aspas, né, não é feito para nós aqui especificamente, que somos a parte negra da bancada, acredito que deva ter tido algumas histórias de bastante sofrimento, né? Nessa questão de você ser recebido num espaço que, entre aspas, não foi feito para você, né? Na minha própria introdução, eu trabalho com 2 conceitos interessantes, que é o conceito de estabelecidos e o conceito de outsider. Estabelecidos é aqueles que já estão ali há muito tempo. A Pontifícia Universidade Católica é uma universidade para ricos, para elite, e de repente recebe um grupo de outsiders, que são estrangeiros, os estranhos. Não só causou muito estranhamento para quem chegou, mas causou muito estranhamento para nós que já estávamos lá. A minha trajetória está no livro, e na tese eu trabalhava na biblioteca naquele momento. Você trabalhava na biblioteca da PUC. Em 1991 eu comecei a trabalhar na PUC e dali eu fui fazendo os meus cursos universitários até terminar com doutorado. E naquele momento, até um contingente grande de negros indo à biblioteca já era para causar estranhamento, e causou estranhamento para a maioria dos funcionários. Simbólico, né? Que ficava assim, olha, que esse monte de negros estão fazendo aqui, porque as pessoas ainda não tinham, nós funcionários, eu inclusive, não tínhamos conhecimento ainda do que seria aquilo que eu chamei, né, de uma espécie de revolução silenciosa que vinha acontecendo. E aqueles alunos que eu tive a oportunidade de entrevistar me trouxeram e relataram, está no livro, uma série de histórias que eu presenciei também, de alunos que chegavam lá de manhã cedo, 7 horas da manhã, primeira aula às 7 horas da manhã, e esses alunos chegavam com fome e ficavam com fome até ir embora, porque não tinham dinheiro para lanchar, para almoçar, tudo muito caro. E aí surgiu uma coisa muito legal dentro com os próprios alunos e com o auxílio da PUC, eu tenho que chamar a atenção para isso, que hoje tem um programa lá chamado FESP, né, que é uma espécie de auxílio que os funcionários, ex-funcionários, ex-alunos e ex-alunos contribuem mensalmente. Hoje ele está muito mais estabelecido, já há muito tempo, desde 1996 que ele foi estabelecido, que começou a contribuir com o café da manhã. Muitos desses estudantes chegavam lá às 6h30 da manhã, e a cantina dos funcionários está aberta. Os funcionários vêm de longe, muitos da Baixada Fluminense também, chegam lá, tomam café da manhã e tal, e depois vão cada um para o seu departamento, para o seu setor. E foi aberto também com ordem da vice-reitoria comunitária, que pudesse ser aberto para esses estudantes, porque eles estavam ali precisando se alimentar. Então, daí esse programa surgiu,
e ele está lá até hoje. Uma das melhores coisas que a PUC tem para os estudantes pobres, negros ou não, é a questão desse auxílio a xerox, a moradia, para ele se manter, né? Para ele se manter. Para poder se manter. É que nós temos um problema desde a implementação da ação afirmativa, das primeiras, inclusive com a cota da UERJ, que não, no primeiro momento não aconteceu isso, que foi a questão da manutenção, não, na permanência. Porque você, na própria PUC, nesse período, no curso de serviço social entraram 50, mas em 2 meses já tinham menos alunos, porque faltava transporte, faltava alimentação. Você tem algumas disciplinas que vão até 3 horas da tarde. E as pessoas trabalhavam. Então tem esse auxílio foi fundamental. Agora, complementando, depois eu vou passar a palavra para as outras pessoas, mas complementando, professor, uma coisa que eu acho que é muito importante que precisa ser dito, que assim, se discute muito quando se fala em ações afirmativas, como o Alciso colocou no começo do programa, se discute muito que isso seria um privilégio, né, para as pessoas, enfim, tomaram o lugar das outras e ter determinadas facilidades para poder entrar. Tem uma história boa, vou contar para poder entrar na que estudaram muito, se prepararam no Sion, sim. Suas vagas roubadas. E eu acho que é muito importante que a gente fale, aí eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, principalmente hoje, né, no momento que nós estamos, 2017, a quase 2018, hoje o Brasil vive um momento de retrocesso social, com muitas políticas públicas sociais sendo, na verdade, cortadas, diminuídas, com um discurso de uma suposta reversão da crise econômica, que você corta no social para poder reverter uma crise econômica financeira do país, e a gente precisa discutir principalmente o legado que ficou desse processo todo, desse processo que durou aí 13 anos, pouco mais do que isso, na sociedade brasileira. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, assim, desse legado, o que as ações afirmativas começam num momento que o Brasil ainda, óbvio, o Brasil ainda continua sendo uma sociedade de casta, é claríssimo isso, né? Mas houve avanços, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco desses avanços. É verdade, eu começo a minha discussão sob um ponto de vista não mais do ingresso, mas da saída do próprio estudante e o seu ingresso no mercado de trabalho. Sim. Então, quando já em 2004, que eu já começo a escrever, eu já vou procurar os alunos que entraram na PUC em 1994 e que estão no mercado de trabalho, para perceber nesse período de 10 anos, quando eu termino em 2007, 10, 12 anos, a questão do racismo no mercado de trabalho, porque na década de 80, finais da década de 80, início da década de 90, a discussão sobre, por exemplo, de um trabalhador negro em posição superior era muito forte, e uma das desculpas era que não havia qualificação, formação para isso. 10 anos depois de formado na PUC, eu vou lá e procuro como você está no mercado de trabalho, qual é a sua posição. Muitos me relatam, não, eu era empregada, eu era isso, fazia isso, agora eu estou na posição em que eu me formei, a posição que eu quero. Muitas me relataram. Eu hoje poderia ser uma chefe, mas eu não quero ser a chefe, porque a maioria são do serviço social, né? E no serviço social, muitos dos formandos preferem trabalhar na ponta, sim, junto com o atendimento à população. Com atendimento à população, e não se importam muito com cargos, certo, no sentido da hierarquia de cargos e etc. E eu parto desse princípio, eu quero ver como isso está dando certo ou não. E a minha constatação é de que, durante esse período de 10 anos, houve de fato uma ascensão social daquela pessoa, uma mobilidade social ascendente. Ela conseguiu transformar não só a sua vida
no sentido, né, do capital capital cultural, do capital econômico e do capital social, mas que trouxe também consigo outros elementos que, como nós, os primeiros de uma família entrar na universidade, víamos esse horizonte muito distante de ingresso na universidade. Acabou virando um círculo virtuoso, né? A partir do momento que um pai negro, uma mãe negra conseguem entrar na universidade e se formar e sair, aumenta exponencialmente a probabilidade dos filhos, dos netos, né? Os filhos já crescem com esse exemplo e já crescem com essa expectativa. E mirando esse exemplo. Então, eu tenho uma pergunta importante sobre isso, porque a gente começou a conversar, viu o gargalo da falta de qualificação do negro, e aí superou-se isso, aí a falta da permanência, tem que fazer o cara se formar, aí superamos esse gargalo. E agora tem um gargalo, que é o gargalo da inserção no mercado de trabalho, que felizmente, né, na sua experiência de serviço social, pelo visto, é uma coisa que, pelo menos, as pessoas conseguiram se colocar nas posições que elas queriam. Mas em outras posições, como a gente vê na questão principalmente dos concursos públicos, aí tem vários casos, tanto da prova do Instituto Rio Branco, como em outros concursos. O próprio concurso que eu fiz pro TRF está tendo esse problema. Do cara se declarar como negro ou pardo, e aí ter aquela famosa fraude. É um moleque branco, de olhos claros. Ah, não, porque minha tataravó era negra, e ninguém pode dizer que no Brasil todo mundo tem um pouco de negro. E tem essa questão. E como é que você perigosíssima essa afirmação. Mas é a afirmação cretina que fazem. Perigosíssima. Mas a gente vê pessoas bem intencionadas que às vezes têm esse discurso. A gente conversou sobre isso no programa anterior, sobre o César Benjamin, a gente não precisa voltar nesse assunto. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Deu uma patada, né? Como é que você vê a questão dessa criação desses, entre aspas, tribunais raciais para estabelecer quem é negro e quem não é? Você acha que isso pode abrir um precedente perigoso para o futuro? Bem, eu tenho em mente o seguinte: nós temos que reconhecer a questão da mistura, e que essa mistura, diferentemente de outros países, ela foi, num certo sentido, saudável enquanto convivência harmoniosa. Ela no sentido de que não há briga. Mas a política pública e ações afirmativas são políticas públicas, claro, que visam minimizar o abismo das desigualdades. Elas precisam ter um critério. E o critério, um dos critérios, a UERJ, por exemplo, é a autodeclaração. A lei fala em autodeclaração agora, a lei federal, né? Então acho que essa virou o padrão, né? Se nós temos, sociologicamente falando, um entendimento, isso até constitucional, de que a sociedade é heterogênea, multidisciplinar, multicultural, diferenciada, parte do princípio de que a autodeclaração, todos no Brasil que se declararem negros, são negros, porque, afinal de contas, todos temos o pé na cozinha. Mas eu faço sempre uma ressalva em relação a isso, porque o grupo mais vulnerável, né, ou o grupo que mais foi prejudicado ao longo da história do Brasil, é o grupo negro com a pele mais negra. Sim, com cabelo mais crespo. Cabelo mais crespo. Então há um critério de justiça que acaba virando dentro da sociedade. Não é à toa que houve essa discussão sobre a inconstitucionalidade da ação afirmativa, que vira uma injustiça para fazer justiça. A ação afirmativa trabalha nessa perspectiva. Eu não concordo com a sua afirmação. Eu acho que é só um conceito mais de isonomia real. Assim, você está tentando dar aos desiguais chances iguais. Não vejo como uma injustiça justa. Uma justiça justa mesmo. Estou chamando essa injustiça do lado daquele que... dos olhos? Da perspectiva. Tá me dizendo, o cara... Entendi. Eu tirei 90 e entrou um negro que tirou 89. Absurdo. Um absurdo. Só que, quando ele diz isso, ele não diz quais são os critérios de... Sim, ele não diz que ele está há 4 anos no cursinho no PH. Eu só queria fazer um apontamento para os nossos ouvintes, que talvez nem todos saibam.
Quando sempre o debate hoje não é só cota, é ação afirmativa, bolsa, enfim, mas sobre as cotas em si das universidades públicas, é sempre bom lembrar que as pessoas debatem sempre, mas a cota não deveria ser racial, deveria ser social. Gente, isso aí tem lá no site, joguem lá cota racial, vocês vão... acho que até cota racial mesmo, que é o site. E aí você vai lá explicar, a cota racial, antes da cota ser racial, ela é cota social. Divide o número de vagas. E aí, dentro do número de vagas, divide-se entre social e o não social, digamos assim. E aí, dentro do social, ou seja, dentro dos mais pobres, aí sim divide-se entre racial. Porque isso as pessoas falam isso. Esse argumento é cretino. Esse argumento é cretino, principalmente num país onde claramente a pobreza tem cor. Eu sei, esse argumento é cretino. Mas se você for levar em consideração, por exemplo, que eu e você, vamos botar aqui, nós três, o Reinaldo, né? São intensidade de negro bem diferente. Não é só isso não. Nós hoje podemos pagar uma faculdade. Vou dar um exemplo bem básico. Nós dois podemos pagar a faculdade e o negro, tão negro quanto a gente, ou mais negro que a gente, do Morro dos Macacos, não pode. E aí as pessoas acham que essa distorção é o quê? O que eu tô falando? Você é negro, mas você pode pagar. Eu sou filho de funcionário público, paguei minhas faculdades. Minha mãe pagou minhas faculdades. Então, assim, eu, por exemplo, não entro nessa cota, porque eu não tenho renda. Você não tem o pré-requisito. Exatamente, porque as pessoas não sabem. Sem renda. Eu tenho, não tenho você não tem renda para baixo. Isso. Eu quero falar uma coisinha só. Diga. No caso da distribuição de vagas na cota, desde o início eu chamo sempre a atenção dos alunos quando eu trabalho com o tema, que desde o início quem disputa na cota não disputa isso aí. Na universal. Sim. Então, o sujeito que... O aluno negro que se inscreveu pelas cotas, ele vai disputar com o outro isso aí. Que se inscreveu pelas cotas, não com aquele que está na universal. Se aquele da universal, da global, né, da universal, ele tira 9 e perde para alguém das cotas que tirou 8. E não está perdendo para ele. Não está perdendo para esse. Alguém da cota, alguém tirou 9,1. Exatamente. É porque parece que é óbvio que a gente está falando aqui, né, professor? Mas não é. As pessoas, eu já vi pessoas assim, bem intencionadas, como a gente está falando, pessoas bem intencionadas mesmo, que mas a cota antes de tudo. Mas a cota, sem lembrar, a distribuição é desse jeito que eu expliquei, que o professor também explicou. O filho de Joaquim Barbosa não concorreu por essa. Isso, exatamente. Toda vez Joaquim Barbosa não vai o filho ele sim, mas o filho dele não. Também não. Toda vez que eu debato ações afirmativas ou que eu converso sobre ações afirmativas, eu me lembro daquele programa clássico do Jô Soares, onde ele entrevista a consuleza francesa, e que acho que aquele programa é muito... Inclusive, tá passando... Ela tá fazendo uma exposição, eu esqueci o nome dela. Tô sabendo. Ela vai fazer uma exposição blackface. Eu não tô sabendo. Mas me lembra, porque na minha opinião aquele momento é bem um retrato do que é o Brasil, né? O Jô Soares está entrevistando a consuleza, para quem não viu, tem no YouTube. A consuleza francesa, consuleza francesa que é negra, e ela fala no programa que a cota é a pior solução para se combater, né, a falta de negros na universidade, e a plateia vai à loucura, assim, aplaudindo, o Jô concorda. E aí, não deixaram ela molhar o bico. Por universitários brancos, né, da classe média de São Paulo, onde era gravado o programa do Jô na época. É que não deixaram ela respirar. Na nossa concorrente, não deixaram ela respirar. E aí, de repente, ela falou: não é a solução, mas é a única que nós temos. É a pior solução, mas é a única. Mas considerando a carga histórica brasileira, escravocrata, exatamente. É bem um retrato. E aí, toda vez que a gente fala, enfim, desse discurso que o Caio está falando agora, né, daquele que vamos repetir, do privilégio, de não sei o quê, né? Que a galera que entra na universidade com, entre aspas, uma nota... Na molezinha! Uma nota mais baixa, tá tendo privilégio, tá, enfim, tendo uma mata e não sei o quê. Me lembro desse vídeo porque é um retrato claro do Brasil racista, né? É um retrato claro disso que a gente está falando no começo, que é o espaço universitário brasileiro, pelo menos, ele não foi feito para poder nos abrigar, né? Nós somos intrusos ali dentro.
Somos os outsiders. Nós Os viemos da outsiders. fábrica, da África e estamos fazendo o que aqui? Uma pergunta final Já no bloco. tentaram mandar embora, né? Então, eu só queria saber. Só dar um adendo nessa relação, também em relação ao meu trabalho. Não foi fugindo dessa discussão, aliás, ampliando a discussão sobre o ingresso e sobre a questão das cotas, que eu vou trabalhar a saída. Então, eu como vou discutir mercado de trabalho e capacidade ou competência para estar em posições superiores, eu vou procurar os negros que ingressaram na PUC por uma bolsa de ação social e que saíram com o CR superior a 9 ou mais. Pra não ter o problema. Você foi procurar a creme de la creme dos formandos. Para contrapor uma discussão que eu ouvia sempre no rádio, nos debates populares, que era: se eu vou a um dentista e se eu descubro que esse dentista é um negro, que é negro, entrou pela cota, eu vou embora. É dentista, eu não me trato com ele porque ele não vai ser um bom dentista. Sim. É como, Sendo que ele saiu da faculdade, né? Ele saiu do mesmo diploma que o colega dele. Para contrapor essa posição que eu fui lá. Não, peraí. Excelente. Ninguém é dentista antes de aprender dentro da cadeira universitária. Sim. Só depois. Então é nesse sentido que eu fui lá e encaixei Falei, não, aqui são os melhores estudantes. Os que tiveram melhores resultados. Que tiveram o seu coeficiente de rendimento alto e que, dentro da PUC, por isso são excelentes profissionais, igual os outros que tiveram, sim, que não foram bolsistas, mas foram bem na faculdade. Eu tenho um dado e uma anedota para terminar esse bloco. O dado é que tem uma pesquisa da UERJ, né, que ela fala que o CR médio dos cotistas históricos acabou sendo maior do que dos não cotistas. Então é bom sempre lembrar disso, que quando uma pessoa entra e consegue se manter, o cara agarra aquela oportunidade como se fosse pela vida dele, porque é a única chance que a vida vai dar a ele, e ele acaba se tornando um excelente profissional de qualquer maneira. E a deliciosa anedota, porque eu moro num bairro de classe média alta em Niterói, e a minha academia é um problema. As histórias da academia do... Então, e aí eu tava sobreouvindo uma conversa, e é de duas mães de filho de criança. Prestando atenção no papo dos outros, né? Óbvio, mas ela tá falando bem alto e a academia tá meio vazia. Você é observador participante. Pronto. Antropologicamente falando. Exatamente. Eu tava fazendo um trabalho antropológico muito importante mesmo. Mas enfim, voltando ao assunto, isso, etnografia. Elas são mães de crianças novas, têm 9, 10 anos de idade, e já falando, porque é completamente impossível entrar na faculdade agora. Porque todo lugar que você vai na faculdade está cheio de negros. Nossa. Tinha que ser presa dali, né? Se você é da faculdade pública, que não dá pra entrar na UF, minha filha não vai poder fazer UF. Porque ela vai ter cheio de negro. É um monte de gente que não pode deixar minha filha lá. Então tem que pensar em fazer um pé de meia pra mandar ela pra uma particular. Agora imagina um absurdo. Pelo menos uma semaninha no Talavera Bruce. Que horas ela volta total, né? Caramba. Então assim, isso em 2017. Então assim... Isso é Icaraí, não é Leblon. Icaraí é o Leblon de Niterói. Do outro lado. É o Leblon sem praia. É o Leblon onde não dá pra mergulhar. Uma praia não balneável. Pois é, então assim, isso é 2017, isso é Brasil, e não se esqueçam disso quando vocês forem falar em nação da democracia racial. Parem com isso. E vamos pro próximo bloco. O bispo-prefeito do Rio tornou a atacar. Silenciosamente, os motivos africanos tão presentes na cultura carioca vão sendo lentamente dizimados. Dessa vez, ele retirou o apoio financeiro da festa de Iemanjá em Copacabana, que eu acho que é no Réveillon, não é? Não, claro que não. A festa de Iemanjá é agora, 8 de dezembro, não? Dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. 2 de dezembro. 2 de dezembro, ok. Não. Enfim, tava... Não conhece, não tem problema. Tinha imagem de fogos na chamada. Antes... Tem fogos, festa, fogos, porra. De dia de dia tem fogos? Segue. Tem fogos. Mas dá pra ver? Segue o barco. Qual o problema? Enfim, a vítima anterior havia sido a Feira das Iabás em Madureira, que também sofreu duros cortes no orçamento, passou de ser mensal para trianual, mas com recursos não da prefeitura, recursos privados. Não foi isso?
Não, acho que a trianual ou a quadrianual? prefeitura cortou só, eu não sei, eu acho que mudou, não Ficou é mais, bimestral ou trimestral, isso, alguma coisa assim. e a prefeitura acho que a prefeitura dá o dinheiro, mas acho que corta. Conta gotas, metade, enfim. Então, bom, assim, a gente tenta não ser repetitivo aqui, mas o Crivella continua provando cada vez mais que a perseguição aos movimentos afro-brasileiros é incessante, não é mesmo? O roteirista esqueceu de incluir um bom roteirista, muito, muito bom esse rapaz, ele esqueceu de incluir uma, que na Pedra do Sal tem rolado quase toda semana. Que tem uma repressão extraoficial, né? Segunda-feira tem um samba muito famoso na Pedra do Sal, que até a gente já falou sobre original, aqui. Inclusive, né? O primeiro samba que deu começar da gente. Que a gente até falou aqui que agora tem frequentado pela classe média, etc e tal. Mas enfim, que é um local muito simbólico pra cultura negra aqui no Rio. E parece que, enfim, tá acabando mais cedo. 10 horas a Guarda Municipal tá encerrando. De uma maneira brusca, enfim. Então, além da Feira de Iazebás e da festa de Iemanjá, e além teve também... Guarda Municipal que daqui a pouco vai ter direito a dar tiro também. Acho que já aqui no Rio vai ter, né? Já tem, já. Não, mas lei ainda não passou. Cidade Presente já tá dando tiro, né? Mas Cidade Presente é PM, pô. São PMs de folga. Enfim, a gente já citou isso aqui e a gente sempre que fala nisso só me remete à presença do Simas aqui acho que foi no segundo que ele veio, e ele falou antes da eleição, e ele falava claramente o que ia acontecer. Ele disse que ia acontecer isso, que o prefeito Crivella ia atacar todas as referências africanas, populares africanas que vem. Um bloco de maracatu impedido de ensaiar no aterro. Teve problema com o pé de Tereza também na Praça Tiradentes. Samba Pé de Tereza em sextas-feiras. Basicamente coisa de rua, enfim, as festas. Tem alegria. Como diria o William Vac, coisa de preto. Coisa de preto, exatamente. As coisas de preto que hoje em dia, né, o que é de preto. Mas isso é um problema brasileiro histórico, né? Quando a gente vai falar disso, vai falar da religiosidade, da religião, da intolerância religiosa, agregado à cultura afro, à cultura negra, ou as coisas de preto, ou as coisas de negro, né? Não no sentido vaquiano, mas no sentido de que tudo isso é baseado ainda na questão da memória, da inferioridade, na memória posta na sociedade brasileira, que sociologizou muita gente, muito de nós. Sim. Aprendemos assim, que é ruim, né? Sim, que não vale a pena, porque tem... A forma como é estudada nas escolas, né? Não, a cultura negra na escola é sempre estudada sob o prisma da escravidão, nunca sob o prisma da luta, né? A princesa branca que nos libertou, né? E que não houve, né? Quando na verdade a gente sabe que, enfim, quantos movimentos de luta aconteceram historicamente no Brasil até que se assinasse a lei redentora, né? Também tem a questão estética, né? Porque as mulheres são estimuladas a alisar o cabelo, a usar uma base mais clara pra pele, etc. Mas as pessoas sabem que os irmãos Rebouças, que dão um nome a Túlio, são negros, eram negros, abolicionistas e engenheiros. Exatamente. No século XIX. Nossa escritores, a cultura brasileira, veja bem, tudo isso tem a questão das escolas de samba, fechou o barracão, tá? Vamos colocar lá a segurança, etc, mas isso está lá também como uma das questões. Sim. Desde mesmo está dizendo que vai na contramão das leis, né? Da lei 10.639, de 11.465, né? Sim. Que quer incentivar e mostrar a cultura afro-brasileira, a cultura africana, e ressignificar e potencializar a cultura, ele vai na contramão disso. Nos espaços culturais, do desenvolvimento cultural, Iemanjá, isso é histórico na nossa sociedade. Inclusive, era no próprio dia 31 de dezembro, sim, né? Sim. Antes da cerimônia. Havia a cerimônia antes do então, Réveillon, tudo isso vai minando ou tentando criar uma outra memória da não existência, para não ligar. Apagar a memória, apagar a história. Apagar a história. Isso é muito ruim.
no sentido da nossa discussão sobre raça, sobre racismo, sobre discriminações. Mas assim, vale a pena a gente sempre falar que sobre isso que o Alciso puxou como tema do bloco, é muito importante que a gente frise sempre. Enfim, o Crivella está agindo, e está agindo mesmo, agora ele está botando as manguinhas de fora de verdade. Assim, por mais que ele seja um prefeito ausente... Ele não faz mais nada além disso, mas isso ele faz bastante. Exatamente, ele não faz nada, mas perseguir populações... Ele não faz nada daquilo que ele deve fazer. Isso, mas populações... Mas ele se propõe a fazer, exatamente, ele está fazendo. Agora a gente vinha discutindo no grupo, eu vinha discutindo num outro grupo de WhatsApp a questão da reforma psiquiátrica, que eu não me aprofundei, mas eu vi um papo, uma amiga postou. A gente tá querendo trazer, trazer alguém para poder falar. O Diário Oficial do município do Rio de Janeiro hoje reconheceu como instituições de utilidade pública as igrejas, diversas igrejas, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a única associação médica que é contra, a associação de profissionais de saúde que é contra a reforma psiquiátrica, e isso é um primeiro passo para poder as igrejas começar públicos no momento em que vários CAPS e CAPS-AD, centros de atendimento, estão sendo sucateados. Basicamente o que a gente falou aqui já algumas vezes, assim, sempre fala que quando o pobre fica maluco, não é problema psicológico, é maluco, vai lá na igreja e descarrega, vai tirar. Demônio ou pior, é cadeia. Manda pra cadeia. Você institucionalizar esse tipo de coisa como política pública. E a gente dando verba. É importante. E a gente quer trazer um convidado específico sobre isso, quem sabe em janeiro, talvez. Mas é importante que a gente fale, assim, ele tá agindo, ele tá atacando, né, tá atacando a cultura negra, agora tá atacando a questão, né, das pessoas que necessitam de tratamento psiquiátrico, mas tá tendo luta, assim, a galera do samba tá se mobilizando, eu sempre vejo, eu sigo muita gente que diretamente ligado ao samba. Eu não sigo ninguém que se arrependeu, não, porque todo mundo que eu sigo declarou voto no Marcelo Freixo. Não, mas você falou que a galera do samba, tem muita gente samba. Tem muita gente que se arrependeu e tal. Mas eu tô vendo que, enfim, a galera tá se movimentando, tá botando a boca no trombone, tem movimentos sendo marcados, tem rodas de discussões acontecendo, e assim, é óbvio que quem tá com a caneta na mão, no caso o prefeito tem a caneta na mão, é muito mais fácil para ele, é muito mais tranquilo, muito mais cômoda a situação dele no sentido de tirar direitos. A gente está em posição de inferioridade no momento, a gente está na luta, a gente está resistindo, na verdade, a gente está tentando resistir, mas assim, ele não está passando batido não, não tá passando inclusive batido. Porque eu vou falar, eu sempre falo isso, a gente tem a nobre ajuda da nossa melhor inimiga, que é as organizações Globo, eu já falei isso. Hoje a capa do Extra, ela é uma capa bem que eu acho que incisiva, bem decisiva, contundente sobre o veto de verba para a festa de Iemanjá, ocupa a página inteira da capa do Extra, enfim, então, e o RJTV todo dia batendo, então é sempre bom dizer que a gente... também nos cargos da Conlurb, do Rubens Teixeira. É isso, que aliás, vários pastores. Poderia ter sido um caô em si só. E eu queria só fazer um parênteses sobre isso. Tem pastor, inclusive do Campo Grande, uma parada assim. Sim, vários pastores. Só para fazer um parênteses, hoje eu vi uma manifestação na Hospital Pedro II, Santa Cruz, na Zona Oeste do Conta, Rio. o bom jornalista Caio Belandi, que fez uma boa matéria sobre isso. Mais ou menos, boa não. Eu não estava em loco. O Hospital Pedro II, que é o hospital estadual, que foi municipalizado. Municipalizado em Santa Cruz, e o pessoal reclamando, né, que, enfim, falta medicamento, demissões, atraso de salários. Administrado por uma OS. Isso, exatamente. SPDM, eu acho. Acho não, tenho certeza. Há um tempo atrás teve uma galera presa. Da SPDM? Não dessa. De todas. Sim, da galera. Teve uma mega operação que prenderam o Pedro II. Prenderam de várias OS ao mesmo tempo. E aí, numa página dessa Santa Cruz News da vida aí, né, o pessoal lá metendo malha no Crivella. Aí a população... Foi 75-25 pro Crivella aí, a população, Cruz, né? É bom frisar. A população toda apoiando. Tá sentindo na pele a escolha que eles fizeram. A população toda apoiando, isso aí, tem que fazer, cadê esse prefeito? Manda ele lá no Antares, passar lá na favela, blá blá blá. Mas é sempre bom lembrar, 75-25 na região, na Zona Oeste, ali na região. Santa Cruz, porque são várias zonas em Santa Cruz. Sim, mas a principal. Santa Cruz podia ser um município pelo tamanho, né? Então é sempre bom lembrar. Não é tão populoso. Mas assim, então, Fagner, só tem uma pergunta. Merece? Merece o quê? Merece? A população merece? Não merece. Eu vou aliviar. Ele não tá pistola hoje. Não tá pistola hoje? Não merece. Hoje ele tem orgulho de ser brasileiro. Óbvio, nunca tenho. Escapou do rebaixamento, o Fagner. Nunca tenho orgulho de ser brasileiro. Nem me considero brasileiro.
Pra começar. Calma, Ernesto, argentino? Mas eu acho que não merece, que é isso, cara. A galera, enfim, a galera tem medo de comunismo hoje em dia, né? Como era em 1964. Mas eu acho que muita gente se arrepende. É bom que se arrependa. Agora que mude o voto da próxima vez. Vai ter opção novamente. Se tiver, Vamos votar no Pedro Paulo na próxima. Se tiver eleição, vai ter opção na próxima vez. É só não cair, né? Olha, eu posso te dizer uma coisa, com quase certeza. Se ele for candidato à reeleição, ele vai aparecer em Santa Cruz e deve tirar quase a mesma porcentagem ou diminuir muito pouco. É provável. Também acho. Porque É provável. você tem uma população muito distante dos grandes centros, uma população pobre, uma população carente, Dependente da igreja. dependente da igreja, que é condicionada a isso. Eu falo com meus alunos todo dia, vocês vão votar o ano que vem, mas não votem, por favor, por conta do vereador que podou as árvores da rua. Não faz isso, meu Deus. Isso é uma Você não função pode- contínua da prefeitura. O lado pessoalizado, o lado pessoal, ele é muito forte na política brasileira. Sim. Então você não tem essa... Eles vão aparecer, vão discutir novamente as mesmas coisas. Vão dizer, nós tivemos que colocar, o discurso vai ser, tivemos que colocar a casa em ordem. E agora que colocamos a casa em ordem, Vamos avançar. Avançar Sobre quem? E para avançar eu preciso da sua ajuda. Agora, Meu amigo, minha amiga. Já tá pronto, já tá pronta a campanha. Vou lembrar que o segundo mandato é sempre, em regra, é pior do que o primeiro. Ou seja, se o primeiro já é isso, imagina o segundo. Isso vai muito ao encontro ao que o nosso último convidado falou, o Rafael Martins, lá da Rede Anarquista, de Informações Anarquistas, falou no final do programa que ele participou com a gente aqui, né? Esse é um resultado do abandono da base por parte da esquerda, pensando sempre em luta parlamentar. Enquanto a gente abandonou a base, a igreja ocupou. Abraçou a base. A igreja ocupou, e agora o resultado é esse que a gente está vendo. Pois é, vamos passar para os tempos da Guanabara. Quero um bate-papo na esquina. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã. Bom, nosso bloco sempre fala de alguma efeméride, e vou pedir para você então trazer para o nosso ouvinte um pouco da história da ação afirmativa, não só no Brasil, mas da própria origem dela, de quem veio com essa ideia e de onde surgiu e qual é o principal objetivo dela. Bem, o início da ação afirmativa ela é datada no ano de 1964 nos Estados Unidos, a partir da primeira luta sobre os direitos civis. De lá para cá você tem o Kennedy, tem os vários presidentes. Eu não vou trabalhar essa história toda, primeiro que eu não lembro dela completamente. Não, só para trazer para cá. Mas, se eu não me engano, é o Civil Rights Act, né? O Ato dos Direitos Civis, assinado já pelo Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. É tudo presidente americano. Ele já tinha ido pro inferno já. O Lyndon Johnson, diga-se de passagem, que deu golpe no Brasil. Tudo presidente americano. O ano, inclusive, é o mesmo. Exatamente. Muito obrigado pela colaboração. Política externa, eles são todos os mesmos. Para dentro tem uma diferença ou outra. O pensamento das ações afirmativas, você tem essa história toda nos Estados Unidos e as transformações que aconteceram nos Estados Unidos, que acabou, né, segundo a análise de diversos sociólogos e cientistas políticos norte-americanos, acabou criando, a partir daí, uma classe média negra e etc. E isso valorizou muito a questão da igualdade de oportunidade da inserção nos diversos espaços, não a questão do racismo, que continuou sempre a divisão. Esse a gente sabe que a solução é outra, né? Isso. Então, de lá para cá, eu posso falar um pouco, já no governo, né, Fernando Henrique Cardoso... Fala da parte boa, não fala das tentativas que não deram certo. Você tem um marco. Vamos falar do que deu certo. Para todo mundo que vai escrever sobre a ação afirmativa, inclusive no Brasil, traz essa história norte-americana e vai trabalhar a questão do encontro que ocorreu em 1996 em Brasília, que vários pensadores que começaram a pensar e reconhecer dos fatos importantes naquele encontro,
multiculturalismo, não tenho na minha memória agora o título do encontro? O título é multiculturalismo e etc. Esse encontro foi, para muito de nós, o primeiro, né, reconhecimento de um governo brasileiro da existência de questões raciais ou de problemas raciais no Brasil. Antes era varrido totalmente para debaixo do tapete. O primeiro momento em que o Brasil, de fato, começou a pensar numa reparação histórica com o povo negro brasileiro. Né? Exatamente, porque lutas nós temos desde sempre. Na história aqui do movimento negro, a gente pode pensar o movimento negro unificado na década de 20, década de 30, o Teatro Experimental do Negro, a partir do Abdias Nascimento e etc. Mas um reconhecimento oficial, ele vai se dar efetivamente a partir desse encontro para se pensar formas de diminuir a desigualdade entre as raças. É engraçado, quer dizer, curioso que se trabalha raça, né? Mas desde o início da década de 20, de 30, que você começa a pensar em etnia para esconder o conceito de raça. Porque a raça tem aquele conceito da eugenia, daquela coisa daquela galera que estudava até frenologia no século XIX, então é por isso que trocam para o conceito de etnia, né? Que vai esconder mais ainda o problema racial. Sim. Sob o meu ponto de vista, porque falando do meu livro especificamente, da minha tese, quando eu trabalho especificamente a questão do racismo ali, eu trabalho a questão da raça social, chama atenção no início, mas eu não deixo fugir o elemento biológico fundamental dos estereótipos que são criados em relação ao negro e que servem de base até hoje, né? Eu não sei, estou falando muito dessa macaca aí, né? Parafraseando aquela... A questão da filha da... A, entre aspas, socialite. Nunca nem tinha ouvido falar dessa mulher. Não, mas é justamente isso que ela queria, né? Por isso que ela não será citada pelo nome nesse programa. Eu nem sei o nome, então. Também não. Essa foi a justificativa que eu tava dando pra gente parecer que a gente é super politizado, intelectualizado. Eu trabalho com essa perspectiva da memória. Da memória social, que foi implementada no país para estabelecer hierarquias, né? Superioridade e subalternidades, e na minha perspectiva não é só ação afirmativa no sentido específico, prático, mas das leis de cultura que pode um pouco transformar isso, que essa memória biológica que foi escondido a partir do conceito de etnia e da democracia racial, que vai trazer a questão do branqueamento, né? Precisa ser discutido quando a gente discute questão racial. Precisa trazer essa memória e dizer, foi aqui que foi construído esse estereótipo. Para que isso acabe, precisa desconstruir esse estereótipo a partir disso aqui. Certo. Se não existe mais a raça biológica, não deve existir também o estereótipo. Você colocou como marco fundamental do reconhecimento do Estado brasileiro de uma questão racial esse evento ocorrido em 1996, mas a lei que criminaliza o racismo era um pouco anterior, né? Acho que ela é de 89. 93, eu acho. 93? Eu acho que é 93. Sim, não, você tem leis anteriores 92 a isso. Ou 93. É a lei atual que criminaliza. É a lei atual. Inclusive, que assim, obviamente o debate talvez por um outro momento, mas a questão do racismo e da injúria racial é muito curiosa, né? Porque o racismo é uma pena forte. Aí criaram a injúria racial para poder dar aquela aliviada gostosa. Exatamente. E aí, não, foi só uma injúria racial. Eu chamei a atenção para não cair na questão do erro ou da má informação, que foi reconhecido por vários autores naquele momento como uma posição oficial. Oficial no sentido de você pensar, discutir, junto com a sociedade civil, a questão racial. Mas ela já está lá presente em lei já há algum tempo.
Só que tá lá. Está guardada lá. No Brasil, lei não pega, né? Ele Tem chamou isso a também. atenção. É uma das leis que não pega. E se quando começa a pegar, você cria outros subterfúgios para que ela não pegue, para abrandar. Isso é importante, porque apesar da lei ser de 89, a gente talvez só começa a ouvir falar dela no final dos anos 90. E começa justamente com a discussão da injúria racial, porque assim, aí se estabeleceu dizendo que não, se eu xingar uma pessoa em específico por ela ser negra é injúria. Aí se eu xingar várias, aí é racismo. O próprio Abdias Nascimento, já desde sempre, ele vem trazendo essa discussão, ele propôs leis relativas a isso. Ele foi deputado, né? Ele foi senador. Acho que foi deputado. Agora a minha internet não está funcionando. Abdias foi senador pelo PDT. O Abdias, acho que ele foi suplente do Darcy Ribeiro. Verdade. O Abdias assumiu. Não foi nem morte, não. O Abdias é senador. O Darcy saiu para ser o Darcy saiu para ser candidato aqui no Rio. Enfim. Então, acho que foi isso. O Daniel teve sua memória desafiada, ele está em choque. A internet não está funcionando. Eu queria poupar da discussão, mas acho que ele era suplente do Saturnino Braga, que saiu para ser prefeito. Suplente de Darcy Ribeiro. É isso mesmo. Abdias ia ser um mandato de senador de 97 a 99. Foi a morte do Darcy em 97. Lei Caó é essa de 89 que você falou, isso mesmo. Igualdade racial e intolerância religiosa. Ponto pro Daniel. Ponto para o Daniel. Mas errou que falou que foi deputado. Ele foi senador, né, nesse período, foi secretário aqui também no Rio de Janeiro. Mas desde o momento em que ele fundou o Teatro Experimental do Negro, ele veio trazendo algumas ações, que eu chamo também de ações afirmativas. Não no sentido de política pública, mas de trazer o orgulho, de trazer a identidade. Até porque, eu estou te interrompendo e eu não queria, mas eu só queria trazer uma coisa legal sobre essa questão da identidade, que assim, o Daniel até pode corroborar, porque ele é o nosso banco de dados, que ao reconhecer, as pessoas, no todo senso, né, as pessoas se identificam. Você recebe lá o censeador na sua casa. E tem aumentado muito o número de negros nos últimos 2 ou 3 censos, né? O Brasil nos anos 80 tinha menos de 10% de negros. E você acha que tem a ver com essa coisa da política pública, de conversar, próprias as iniciativas do Abdias, etc., da pessoa conseguir se enxergar como negra? Eu tenho certeza que durante esses últimos anos, especialmente esses década de 90 para cá, a questão da positividade da identidade, a identidade racial negra positiva, ela tem sido muito posta e tem sido efetiva no sentido de transformar essa memória de que negro é ruim, negro é feio, negro é lindo, o cabelo é um cabelo bom, a pele é maravilhosa. Se gostar mesmo, né? Se gostar, se reconhecer e descobrir que a sua inserção na sociedade está baseada naquilo que você é. Mas é que era realmente muito difícil, né? A gente sabe. Hoje você além disso, né? A gente eu tenho 35 anos e tenho memória já de alguma coisa, né, dos anos 80, por exemplo, onde, por exemplo, você não via na televisão uma atriz negra em posição de superioridade numa novela, por exemplo. Você olhava na revista, não tinha uma negra numa capa de revista, né? O Brasil parecia a Suécia. Exatamente. Deve ter uns 10 ou 15 anos que a Thaís Araújo foi a primeira protagonista. Ela foi Helena, eu acho. Antes ela foi da Cor do Pecado. Mas não era novela das 8. Foi Helena. Foi a primeira Helena. Depois de 55 anos. Era muito difícil. Foi a primeira Helena, porque tem mais 15, né? Era muito difícil. E aí, eu ia até falar no final do programa, mas já que a gente tá tocando nesse assunto, até tem um filme que trata muito sobre isso, que é A Negação do Brasil. Isso. Que eu não sei se o seu, né, isso aí do Joel, que é A Negação do Brasil. Quem você não sugeriu viu, lá na página, né? Quem não viu, vale a pena assistir, tem no YouTube, que fala sobre a história do negro na mídia brasileira. E é isso, mas ainda hoje você vê que é resistência. Não, você vê que a Thaís Araújo ainda é resistência. É 10%? O Lázaro põe 10%. Lázaro Ramos ainda é resistência. Você vê no jornalismo, por exemplo, você tem 2 ou 3 negros na TV Globo. Diga-se de passagem. Heraldo Pereira, e vamos fazer de Silva e não conheço outro. Sejamos justos.
a Globo ainda tem alguns. Por exemplo, canais de esportes. ESPN, A ESPN, a Fox, não tem. Nenhum. Tem uma apresentadora, Karina Silva, acho. Mas que eu não vejo muito. Não, a gente sabe os nomes. Sim, a gente sabe. A ESPN tem uma, é Débora Garios, a gente sabe quem é. Exatamente, sabe o nome. sabe os nomes. Mesmo na mídia impressa, a gente tá falando aqui de pouco tempo atrás, eu fui adolescente há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Eu lembro, minha época de colégio, surgiu, no final dos anos 90, surgiu a revista Raça Brasil. Sim, que sim. tinha negros na capa, matérias, tinha um professor que era editor da Raça. E tal. E eu lembro da revolução que isso foi para as 2 meninas num colégio particular na Zona Oeste, que eram negras, que andavam para cima e para baixo com aquela revista. As meninas todas andavam com suas Carícia, Capricho, o Diaba 4, a menina negra andava com a Raça Brasil. Sim. E era uma revolução, Sim. assim, de se enxergar na revista. Eu trabalhei com o Caio num jornal, numa redação. Nós dois éramos os únicos pretos na redação. Uma redação de 60 pessoas. E olha que era folha dirigida. Tinha eu e Caio. É bom lembrar que assim, eu, por exemplo, eu sempre quando eu conto as minhas histórias, né, eu sou de classe média, enfim, de família branca, etc. E eu sempre falo do exercício do pescocinho, né? Eu acho que é sempre o exercício do pescoço. Depois que eu li sobre isso, eu passei a entender melhor o racismo. É o pescoço, olha para um lado, olha para o outro, você vê quantos negros estão nos restaurantes mais caros. E nas faculdades e no seu trabalho, e que posições eles ocupam. Que não sejam funcionários. Que não sejam. E tem lugares que não aceitam nem os funcionários, né? Então, assim, é o exercício da cabecinha. Eu gosto de falar, eu gosto de trazer, quando eu estou debatendo racismo no popular mesmo, né? Eu gosto de trazer a discussão pro futebol. Né? Que o futebol é um negócio diretores que chama são muita. Diretor não técnico, diretor, não. Goleiro. O goleiro. Síndrome de Barbosa ainda. O goleiro, tipo, eu já ouvi pessoas falando que o negro não pode ser goleiro, porque o goleiro é uma posição de confiança. Tem história do Chico Anísio. Goleiro, então. Não à toa o Barbosa morreu condenado, né? Ele que falava que. Ele foi condenado, o único homem condenado à morte no Brasil. Exatamente. Depois de Barbosa, 40 e poucos anos depois. Ele falava que. 56 anos. Ele falava que o Brasil não tinha pena de morte, no entanto, ele era o único cidadão que... Detalhe, Barbosa morreu em 2000. Morreu em 2000, ele não viu. A primeira Copa, 2 Copas depois que ele morreu, que o Brasil Barbosa que foi proibido pelo Zagallo de visitar o Tafarel na concentração de Brasil e Uruguai, naquele jogo que o Romário arrebentou. O Barbosa foi proibido pelo Zagallo de visitar o Tafarel para não dar azar. Não devia ter. Olha, eu não quero botar lenha na fogueira não, mas... Se não fosse os erros mesmo do Muralha, ele seria também crucificado. Não duvido. Não duvido. O Bruno foi, o Felipe foi, em determinado momento, o Muralha também o seria. Eu não duvido. Mas ele mesmo errou. Mas é que o Muralha se supera a questão racial. Não, mas o que eu acho que o professor quer falar, e o Fagner confirmou, e eu acho que a gente pode confirmar também, é que a gente não é que ele está sendo massacrado por ser negro, mas há o componente de ser negro, lá no fundo, há esse componente, né? Óbvio que há esse componente. O Aranha virou algoz o Aranha era vítima do processo de racismo. Ele é odiado pelo Grêmio. Quantas pessoas hoje odeiam o Aranha a gente pode por ter falar denunciado? Da Thaís Araújo semana passada. Enfim, então, são vários. Se for ficar dando exemplo aqui, a gente passa 6 dias. Inclusive, a gente levantou. Mas é sempre bom dar exemplo. A gente levantou a história que quando o Bruno Galhaço fala, tem memes, todo mundo ouve. O Bruno Galhaço falou sobre racismo, todo mundo, tá certo. Thaís Araújo falou, aí entra a questão de ser uma mulher negra. Acho que isso não, e ninguém ironizou a fala do Bruno Galhaço. Ninguém ficou fazendo meme da fala dele. Bruno Galhaço que curtiu a postagem que fizeram no Instagram, colocaram a cara da suposta socialite com a cara de um macaco, comparando, dizendo que elas se pareciam. Ela parece Michael Jackson pra cacete, vamos fazer esse parênteses. Ele curtiu a postagem. Ele curtiu a postagem. Eu achei... Ele tá lutando contra o racismo, mas ele agiu... O Bruno Galhaço também que tirou foto com o João Dória, eu caguei pra ele. Agora, pra filha dele, é outra história. A filha não tem culpa do pai dele. Como diz Marcelo Freixo, ela não tem problema, ela herda. Ela herda. Bom, enfim, vamos passar pro lado do A, lado do B, que a gente vai falar mais besteira. Bom, até na prisão, Cabral e Garotinho mostram suas diferenças. Enquanto um comia queijos caros, camarões e etc., o outro alega ter sido agredido. Eu não consigo não rir, porque é muito engraçada a história da agressão do Garotinho. O engraçado de tudo é ele ser atendido pelo Sérgio Cortes de chinelo e shortinho. É muito foda essa cena.
O Seap é sensacional. A comida do Cabralzinho foi achada, mas os agressores de Garotinho não. Qual é a história mais bizarra que aconteceu em Benfica essa semana? Eu acho que a gente não chegou a falar sobre isso, foi depois, né? Acho que foi no dia, tá? Eu acho que, assim, é sempre a gente bom lembrar. Eu não duvido absolutamente nada de que essa ala do PMDB de Pisciani e Sérgio Cabral queiram pegar o Garotinho. Mas... Não duvido mesmo. Mas a gente tem que lembrar que o nosso Anthony William Matheus de Oliveira, Garotinho, ele é um fanfarrão, né? Ele já fez greve de fome. Comendo salame. Que ele engordou, né? Ele entrava com salame dentro da camisa. Enfim. Comprava creme cracker no bolso. Então, era e o ridículo. Garotinho ele é espalhafatoso, né? Então, assim, eu também não duvido, que eu acho que é muito mais provável, dele lá ter, vou dar uma topada aqui, é muito a cara dele. Cara, ele machucou a ponta do pé e esfolou os joelhos. É muito a cara Que dele. porra de agressor faz isso com alguém? Com um Um taco homem de louro, sem barba, com um taco de Mas é beisebol. sempre a gente bom lembrar. Dá o pé. Nós temos e não informações. quebrou o dedo. Nós temos informações, né, Fagner, que a cadeia de Benfica ela controlada controlada pelo PMDB, pela ala do Ah, é quase uma parada Escobar, né? Então Aquela lá, o quê? Lá Lá Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza. Então, assim, é sempre bom a gente, né, olhar com desconfiança, que eu também não duvido. Eu não duvidaria se aparecesse a fita com os agressores e tal. Só que o Garotinho, a credibilidade é zero dele. A perícia do Altino Conte é sensacional. E, enfim, ele, a figura dele, enfim, esse fanfarronismo dele. É claro que a cena mais bizarra é a do Garotinho, até porque é um assunto que eu estava debatendo ontem com um grande amigo no almoço, anteontem com um amigo no almoço, Ricardo Cabral, a história da comida lá chique do Sérgio Cabral na justiça, ela está sendo debatida pelo viés contrário, né? É óbvio que o Sérgio Cabral não tem que ter champanhe, nem caviar, nem lagosta na cadeia. No entanto, todo mundo que está em situação de privação de liberdade merece comida digna e merece, enfim, local digno para poder cumprir a sua Vamos só pena. fazer um parêntese. Assim, o bizarro é que, assim, o Cabral fraudou a licitação da quentinha e ele não quer comer a quentinha que ele sim. fraudou a licitação. Essa é Um exagero claro, essa é queijo outra de questão. 300 reais, camarão. A questão que a gente tem que ter muito cuidado ao pautar essa discussão, a meu esse é o ver, problema, porque quando a gente pauta essa discussão sem contextualizar, né, a questão de direitos humanos, e mesmo as pessoas que estão privadas de liberdade... Mesmo o elas Cabral têm que é humano? elas têm que ter... Só limpo demais, na verdade. Exatamente. Elas têm que ter condições dignas para poder cumprir a sua pena e, quem sabe, ser ressocializado, não é o caso do Cabral, mas quem sabe ser ressocializado, a gente tem que pautar sempre, tem que trazer sempre a discussão para esse prisma, porque senão a gente vai cair no conto da pessoa, né, do reacionário lá fora, que fala que o cidadão que está preso é pouco, que ele tem que comer comida mofada, ele tem que andar com uma bola de ferro no pé, enfim, que ele tem que passar por pau de arara, que ele não tem que ter comida, que ele não tem que ter banho de sol, que ele não tem que ter nada, enfim. A gente tem que ter muito cuidado ao pautar essa discussão. Então, é óbvio que a cena do Garotinho é comédia pastelão pra cacete. É a coisa mais bizarra, porque o Garotinho é o Garotinho, né, gente? O Garotinho, a gente não precisa dizer nada, né? Ele não é homenzinho, ele é Garotinho. O Daniel ia dar break news, vou dar no lugar dele aqui. A justiça acabou de soltar, né, a Rosinha, né? Que responde lá pelos mesmos crimes do Garotinho, de associação criminosa, enfim, a compra de votos e tal. Eu queria falar sobre o Zacone, que foi o nosso convidado. Soltou por unanimidade. Porque a questão dela é eleitoral, né? Da Operação Check-in. Só pra lembrar, o Zacone levantou isso no Facebook dele, foi nosso convidado aqui no episódio. 5 ou 6, alguma coisa assim. Muito bom, inclusive, um dos melhores. O Zacone levantou isso. Lençóis limpos demais que acharam na cela do Cabral. Gente, isso aí, achar lençol limpo, e aí ele levantou, fazendo uma crítica, ele como delegado de polícia, que o Ministério Público é o mesmo que deixou passar, o Ministério Público Estadual é o mesmo que deixou passar diversas obras superfaturadas, diversas denúncias que já se faziam contra o Cabral, é o mesmo. E agora resolveu, nossa, vamos lá fiscalizar para ver se o Cabral está sendo, tem privilégio dentro da prisão. Vamos começar pelo começo. A prisão de Benfica é um privilégio criado para ele. Sim, o Pezão mandou reformar, aí agora os condenados da Lava Jato estão lá, enfim, já começa por aí, né?
o certo vira errado. O certo vira errado nesse país, né? Porque, assim, o ideal é se ter uma cadeia minimamente decente. Não, eu não sou contra a cadeia Então, ser o boa. Cabral Eu está sou contra na a cadeia- única cadeia do Estado ser boa e ser do Cabral. Exatamente. E só falando em contextualização, que a gente tinha falado, é sempre bom lembrar que essa turma, tirando do Cabral e o Garotinho, mas o Pisciani, o Paulo Melo, estão presos a partir de esquema com a FETranspor, né? E a gente discute a questão, a condição da prisão, qual vai ser a pena, não sei o que lá, mas não tem ninguém, pelo menos na grande mídia, discutindo tarifa de transporte, contrato de ônibus. 4 empresas de greve, aquela famosa greve do patrão, né? Que o patrão manda fazer a greve. O patrão manda fazer, mas o patrão também não paga. Tem empresa com 3 meses de salário atrasado, que não pagou cesta básica de Natal, etc. O que provocou as prisões não está sendo discutido. A gente fica discutindo a punição, mas não discute, né, como mudar o sistema que leva a esse... Que é muito mais... Mas se começar a discutir o sistema, né? Vamos chegar à mesma conclusão. Vira comunista a Globo, né? Vira comunista demais a Globo. Se começar a discutir o sistema, vai ter que começar a discutir porque os amigos do PMDB estão assumindo as posições daqueles que estão lá dentro presos, claro, e que provavelmente vão manter o status quo. Famosa mudar pra continuar. Mudar pra continuar. Então, galera, vamos votar. E quem foi o mais bizarro? O Garotinho. Acho que... Bizarro é o Garotinho. O Garotinho enfim, é uma figuraça. Conheci pessoalmente a Clarice, inclusive, também. Enfim, uma Clarice muito, muito mais... Comparada a ele, ela é uma pessoa completamente normal. Total. Ela herdou muitos problemas, mas ela superou essa herança. Exatamente. Ela, pelo menos pessoalmente, né? Obviamente, não tenho nenhuma afinidade política com ela. O fruto não cai longe do pé. Não, eu não tô dizendo que ela Eu votei nela, por favor, mas eu tinha... Mas pelo menos você consegue se apresentar como um cidadão normal da sociedade. Sim. Já é um mérito na família. Sim. Bom, então, fica por aqui. Esse foi o episódio 43 do Lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook e siga a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B do Rio estão no site da Central 3 ou no seu aplicativo para podcast preferido. Tem vários. Procure, baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Conheça também a campanha de financiamento coletivo para manter a independência e qualidade da programação da Central 3. Acesse apoie.se/Central 3, saiba mais e financie a nossa cervejada do dia 16, que vai ser lá na Central 3 do Rio de São Paulo. Mas, nesse final de semana, no dia 2, compareçam ao bar. Amanhã, pra quem tá ouvindo Exatamente, também conhecido como amanhã, pra quem está ouvindo o programa no dia que ele vai ao ar. Eu esqueço que a gente tá gravando no quarto. Compareçam ao Bar Madrid a partir do meio-dia para a nossa cervejada do Lado B do Rio. Até Gil Luiz Mendes do Baião de 2 vem de São Paulo especificamente para poder... Então, se você não for, o que você é? Você é um tremendo de um vacilão. Apareça. Bom, dito tudo tremendo isso... vacilão que foi Perla, né? Que acabou de falar que... Descrentizou. E falou que não aguenta mais essa crentada. Crentada é um pé no saco. Os crentes falam de ex-gay eu nunca vi. Mas ex-crente tá aí, ó. Bom, Reinaldo, muito obrigado pela sua participação, excelente contribuição que você trouxe pra gente. Como aí. Compra seu livro. Não só da parte acadêmica, né? Mas também da parte das suas experiências, realmente. Vivência. Muito, muito interessante tudo que você trouxe pra gente hoje. Muito obrigado pela sua participação e mande seu reclame final, por favor. Bem, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Poder falar do meu livro, discutir algumas questões que se pode ser ampliado a partir da sua leitura. O meu livro é distribuído em todo o Brasil, em todas as livrarias, boas livrarias. A que não tiver não é boa. Não, também ele é online, tem online, e pode ser acessado diretamente na página da PUC do Rio ou da Selo Negro, que é a distribuidora do livro. Certo, então se eu quiser entrar, por exemplo, no site de uma Saraiva da vida e colocar lá o nome Afrocidadanização, Ações Afirmativas e Trajetórias de Vida do Rio de Janeiro, eu vou achar seu livro. Vai achar. Então, vou botar o seu nome dar o nome completo para quem quiser comprar o livro. O nome do autor é Reinaldo da Silva Guimarães. Procurem lá na sua Google, na sua Mega Store preferida e compre o livro. Ele não é muito grande, parece uma leitura bem fácil. Dar onde tem os valores. Certo, é bom que já faz uma pesquisa do preço mais baixo. Muito obrigado, Reinaldo. Caio, boa noite. Muito obrigado ao professor, né? Novamente aí
debatendo um tema interessante. O livro me parece, não li ainda, mas me parece muito interessante por se tratar de vivências, né? Não é só uma pesquisa acadêmica, enfim, é uma vivência mesmo do professor. Agradecer aos panelistas. Nos encontramos sábado de manhã, sábado meio-dia no Bar Madrid. Compareçam, vá lá, dá uma passadinha. O professor Reinaldo está convidado. Com certeza, alguns dos convidados que passaram por aqui também provavelmente aparecerão por lá, pelo menos. A gente pretende passar pelo menos até o finalzinho da noite. Então apareçam os ouvintes, a galera que está aqui da Baixada, da região central, da Zona Sul, enfim. Pelo menos para dar um alô lá. O metrô passa perto, tem bastante ligação de ônibus. É cedinho e a gente vai ficar a tarde inteira, ou seja, dá para passar em alguns horários diferentes. Só se quem puder ir cedo vá, porque o lugar é pequeno, a gente vai ocupar ali algumas mesas. E se puder ir mais cedo para pegar a gente sóbrio também, já seria mais interessante. O papo vai fazer mais sentido. É isso, então. Embora talvez seja mais animado. Um abraço. Daniel, boa noite. Complemento o convite que todos fizeram aqui para a confraternização. Obrigado, professor Reinaldo, mais uma vez, pela participação. Boa noite. Fagner, por favor, seu salve final. Valeu a todos aí a presença, mais uma vez, 43, estou de volta. E queria falar um recado final, assim, que é bem simbólico também de tudo que a gente está... Do que nós somos aqui, na verdade, né? Nós estamos aí na contramão da informação dos meios de comunicação tradicionais. A gente faz quase... Inimigo de classe. A gente é inimigo de classe. A gente faz quase um programa de guerrilha, né? E no momento que nós estamos gravando esse programa, hoje, dia 29, embora ele vá ao ar no dia 1º, mas quando nós estamos gravando aqui, se comemora um ano, né, da morte, da queda do avião do time da Chapecoense, que foi a cobertura... Não se lembra. Ninguém comemorando. Comemora, mas enfim, que se lembra, né, de um ano do acidente, que foi muito provavelmente a cobertura jornalística mais esportiva, pelo menos, mais triste que o jornalismo brasileiro já fez. Elvídio Matos, que é um grande repórter da ESPN, foi demitido. O documentário dele acabou de ir ao ar, 11 Corações. Eu acho que é bem simbólico do que significa o jornalismo brasileiro hoje em dia. E os caminhos que a ESPN pós-Trajano tomou, né? Você também tem uma história sobre a comissária de bordo que você postou no seu Facebook, acho que cumpre contar. Soares mostra como o capitalismo é realmente uma coisa, como o capitalismo é uma coisa fantástica, né? Como é o melhor sistema que já inventaram. A sobrevivente comissária de bordo hoje em dia ganha vida dando palestra vestida com o uniforme da Lamia. Viva o capitalismo. Então só para complementar, a ESPN, guardando um pouquinho de jornalismo esportivo, a Gabriela Moreira descobriu quem são os verdadeiros donos da Lamia. Não era nada do piloto, ele era laranja e liga ao senador venezuelano, colombiano. Ex-senador venezuelano. Ligado ao Capriles? Eu não sei qual é a ligação dele. Na verdade, ele foi senador nos anos 90. Eu não sei qual a simpatia dele, mas como ele era empresário, ele manteve boa relação com o Estado para facilitar os seus negócios. Mas a questão é que descobriram, o cara tem suas relações políticas na Venezuela, ele tentou, parece que essa categoria de avião, pelos regramentos aéreos internacionais, não podia fazer voos internacionais ou voos de longa distância. E aí ele não conseguiu as autorizações na Venezuela. Por isso que migrou para Bolívia. Onde tudo sai. Que tem restrições à propriedade estrangeira de empresa aérea, por isso que é o Romão Laranja boliviano e tal. E a reportagem muito bem feita, saiu na SPN, saiu no UOL, só que a manchete que saiu na primeira página do UOL era áudios ligam Venezuela a acidente da Chapecoense. Parece que foi o Maduro em pessoa, pegou uma bazuca e derrubou o avião da Chapecoense. O Estado venezuelano funcionou nesse caso, ele não deu autorização. Sempre lembrando, sou do Levante, estou com o Maduro. O Vídeo Matos vem fazer podcast, vem ser feliz. Já fique convidado para aparecer aqui no lado B a hora que você quiser, o vídeo. Eu vou falar o seguinte, só fico feliz em fazermos parte da contramão do pensamento único. Sim. Criar uma outra história, uma outra consciência. Isso, na verdade, é o mais importante em nossas vidas. É estar na contramão, remando contra quem está no comando. É isso que vale a pena. No dia que a gente estiver no comando, aí é outra parada. Aí o bagulho vai ficar muito doido. Aí vai ter muito expurgo. Então vamos deixar isso pro episódio 44 do Lado B do Rio. Boa. Professor, a gente sempre termina o programa com uma música que pode... Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade.
respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Agora negro. Um abraço negro. Negro, negro, negro. Traz felicidade. Negro sem emprego. Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Um abraço negro. Um abraço negro. Traz felicidade. Negro sem emprego. Fica sem sossego. Fica sem sossego. Sem emprego. E negro é a Raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Dá licença. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Sorriso negro.